da graça. Ô, Ian, no seu primeiro vídeo que você gravou foi aonde mesmo? Você tinha falado? Pera aí. Seu vídeo você falou que tinha gravado no... Nossa, isso, eu vou falar que a gente tá na Bahia agora, tá um calorzão. Que isso, hein? Tá bom, a gente tá em outro país, menos fica Suíça, fala hoje. Pera aí. Eu não estou suportando mais. Calma aí que eu vou arredar pra trás. Fica na postura dele. Postura. Aí. Agora foi. Pode ir. Tá meio tonta. Não, tu tá parecendo, eu tô me Tá achando. parecendo, eu acho. Não tá torto. Ô, Rian, vem cá me dar um help. Não, mas ficou bom. Agora ficou bom. Então vai. Parece que tá reto. É. Tá. Bom dia, gente, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o nosso tema dos reformadores, né? Meu nome é Denilson, hoje eu vou estar falando sobre John Wesley, mas não se esqueça de dar o like e ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade do canal. Siga a gente nas redes sociais, provavelmente deve estar aqui em algum lugar, então siga a gente lá, vai ter muito conteúdo bom, não só essa semana, mas próximos dias tudo, vai estar saindo coisa nova lá. A gente vai falar hoje sobre John Wesley, né? John Wesley foi um cara que incendiou muitos e foi incendiado, literalmente quase foi incendiado. Ele nasceu dia 28 de junho, hoje ele está fazendo aniversário junto com nosso amigo Rian. Ele nasceu dia 28 de junho, ele nasceu no Reino Unido. A família dele era uma família anglicana, uma família mais religiosa, ele já nasceu assim num berço, né, já sabendo mais sobre Deus e tal. Ele tinha 18 irmãos, no caso seriam 19 filhos com ele. E uma coisa que eu achei muito engraçada, não, né, mas que eles colocaram um título nele, né, porque quando ele era pequeno, a família dele morava todo mundo numa casinha e um dia do nada pegou fogo e aquela casa, tipo assim, começou a pegar fogo, mas começou a pegar muito rápido e os pais dele estavam dormindo e interessante que ele tinha o irmãozinho dele mais novo, ele gritou a mãe dele, falou que a casa estava pegando fogo, só que tipo assim, eles não deram ouvido pra ele, até que caiu um pedaço de madeira pegando fogo em cima da irmã dele. E aí ela foi e começou a correr, gritar e chamar os pais dela, e aí eles correram pra fora. Só que daquele tanto de filho, tendo que preocupar com tanta gente, a mãe dele simplesmente pegou o mais novo, estava no berço, e saiu. E quando eles chegaram lá fora, eles se deram conta que John Wesley, ele estava dentro da casa ainda. E a família, né, toda, assim, não sabendo o que fazer, eles simplesmente ajoelharam, assim, no terreiro, no quintal, e começaram a orar para Deus. Para, né, pedir para que Deus, ele simplesmente fosse e ajudasse eles. Interessante que os vizinhos, eles começaram a fazer tipo uma torre humana mesmo, um subindo em cima do outro, até chegar no segundo andar, que era onde ele estava. Aí eles conseguiram pegar ele e depois disso eles deram o apelido dele, até que, né, engraçado, falaram que ele seria um cara que ia ser incendiado, quase foi mesmo. Logo depois disso, John Wesley foi para Oxford. Ele foi para lá para estudar, para ser, né, exercer a função de pastor, só que ele reunia e tal para ler e orar. Naquela época lá, eles tinham uma leitura de 3 horas por dia, era o mínimo que eles tinham que ler, e eles tinham um grupo deles que eles se reuniam para estar, assim, lendo, orando, fazendo jejum, oração e tal, essas coisas. E foi lá que eles, assim, como posso dizer, eles meio que criou o metodismo. Eles começaram, tanto que o pessoal fala que John Wesley foi que, assim, meio que fundou a igreja metodista. Foi por causa dessas reuniões que eles faziam lá, eles pegaram meio que isso. E ele
logo depois disso, né, esse grupo de reunião que ele fazia lá, ele começou a visitar prisões, começou a fazer trabalho com crianças, coisa que naquela época prisão era uma coisa, tipo assim, terrível. Em 1735, mais ou menos, era uma coisa terrível para eles. Até em 1735 era uma coisa terrível. Prisão era só, tipo assim, pessoa maluca mesmo, pessoa assim, casca grossa. E uma coisa também que me chama muita atenção é que John Wesley, ele não deixava as crianças de fora, ele sempre queria ensinar elas, ele sempre, todo momento que ele tinha, toda oportunidade, ele falava um pouco, coisa que outras pessoas naquela época eles não davam muita importância. As crianças, tipo assim, tinha só se os pais quisessem levar eles para a igreja ou para algo, e se os pais quisessem ensinar, eles ensinavam, mas um ensinamento específico para elas não tinham, coisa que John Wesley ele começou a fazer. Logo depois de 1735, ele foi para a América e foi lá que aconteceu algo interessante. Ele pegou uma embarcação, ele estava indo para a América, e quando ele estava na embarcação, começou com uma tempestade muito forte. Tipo assim, eles pensaram que ia morrer, e tinha uma família moravianos, e eles simplesmente começaram a cantar para Deus. Em meio à tempestade, assim, John Wesley lá todo apavorado, pensando que ia morrer, pensando que ia acontecer alguma coisa, e aquela família simplesmente orando, eles simplesmente cantando ao Senhor, e não lhes mostrava medo nenhum. Então John Wesley, ele simplesmente caiu a ficha que o jeito que ele estava buscando a Deus, que ele estava seguindo a Deus, não passava de uma religiosidade. Ele não estava buscando da maneira certa, ele não estava fazendo o correto. E aquilo simplesmente trouxe uma reflexão muito para ele de que ele não estava com Deus verdadeiramente. Então, ele simplesmente vê a falta de Deus. E logo depois que ele chega lá, ele escuta sobre o comentário de Martinho Lutero. Gosto até de falar que foi Martinho Lutero que evangelizou ele, porque através disso que ele realmente se converteu. Ele escuta um comentário de Martinho Lutero sobre Romanos, Martinho Lutero falando de Romanos, e logo após isso ele teve uma experiência muito grande com Deus. Ele conheceu Deus verdadeiramente e se converteu. E logo isso estava acontecendo numa revolução industrial, ele estava no meio de muita bagunça, o pessoal, ele simplesmente muito estava passando necessidade, estavam muitas pessoas desempregadas, e ele simplesmente, John Wesley estava sendo retirado das igrejas. As igrejas estavam meio que tirando ele do altar, não estavam deixando ele ministrar as palavras, porque logo depois dessa experiência com Deus, John Wesley ele começou a ver que o jeito que ele estava vivendo, o jeito que as igrejas que ele pregava estavam vivendo, estava de maneira errada. Eles estavam, ele pregava alguma coisa lá e simplesmente era só aquilo, mas logo depois da experiência com Deus, ele viu que as igrejas estavam, dando um pouco de importância para as coisas eternas de Deus, para as coisas de Deus. Eles estavam frios, eles não estavam falando sobre pecado, salvação, eles estavam simplesmente falando do que queriam e não do verdadeiro evangelho. Então, John Wesley, ele começa a colocar isso nas igrejas, e a igreja começou a falar que ele estava com uma administração errada, estava fazendo coisas erradas, e começa a meio que boicotar ele, começa a tirar ele um pouco de lado. E foi aí que ele conhece George Whitefield, porque esse rapaz, ele foi, a gente pode até considerar ele como meio que um herói da fé também, porque ele mudou geração, ele fez muita coisa naquela época, tanto que ele pregava para 30 mil pessoas, ele conseguia pregar e tal. Então a gente pode considerar ele também como um herói da fé, mas John Wesley, quando vê esse rapaz, ele simplesmente tem a ideia de começar a pregar também fora das igrejas, porque na Revolução Industrial a maioria do pessoal, grande parte estava na rua, estava precisando, realmente ninguém estava morando em casa, estava todo mundo na rua procurando algo para fazer, procurando algo para comer, e ele simplesmente começa a pregar para as pessoas. E
aquela multidão vindo, o pessoal assim estranhando, né? Porque naquela época não era comum a pessoa pregar nas ruas, era simplesmente dentro da igreja. E quando ele começa a fazer isso, o pessoal começa a estranhar, começa a, como posso dizer, achar aquilo diferente. E o pessoal começa a se interessar mais sobre o que ele estava falando. E a igreja naquela época, ela assim, não aceitava aquilo porque ela estava tirando fiéis deles. Então a igreja muito tempo começa a apedrejar ele, começa a tentar cortar esses sermões que ele dava na rua e tirar de alguma maneira ele daquele foco. E assim, ele, como posso falar? Ele, tipo assim, tentava de qualquer maneira continuar com isso e manter esse foco dele. Tanto que ele era um cara assim muito devoto, mas antes disso, antes dele realmente se converter para Deus, ele simplesmente, os sermões dele eram dentro de uma igreja fechada para algumas pessoas. E tanto que, se você for procurar, tem até a oração de John Wesley. O pessoal costuma falar, tipo assim, lá se for pesquisar sobre a casa de John Wesley, que hoje é um museu, lá não vai ter, mas tem algumas histórias que contam que John Wesley orava tanto, ele tinha uma sala de oração, e ele orava tanto nessa sala que no chão assim ficou a marca dos joelhos dele, porque ele era todo dia, ele acordava, o primeiro horário ele acordava mais ou menos de 4 a 5 horas, e ele orava, primeira vez que ele orava antes de fazer qualquer coisa, ele dobrava o joelho e orava por 1 hora, ele não deixava de fazer nada do dia dele sem antes ter orado essas 1 hora. E se você for pesquisar, tem a sala de oração dele, mostra um pouco, no YouTube tem um pouco sobre a casa dele, sobre como é que é as coisas dele, é muito interessante. Se você for olhar lá, é uma coisa boa. E John Wesley foi assim, um cara tremendo, foi um cara usado por Deus. Teve uma época, mais ou menos 1738, mais ou menos, ele conheceu uma pessoa, uma mulher, e ele, assim, tendo uma proximidade com ela, essa pessoa simplesmente largou ele e trocou ele por outro cara. Ele simplesmente ficou muito triste com isso. Então isso também foi um método que quebrantou um pouco o coração dele. Foi um jeito que Deus usou para que ele realmente acordasse para as coisas de Deus, para as coisas divinas. Para ele não simplesmente focar nas coisas materiais, mas focar nas coisas de Deus. Então, ele, ao contrário dos outros, ele não, tipo assim, fundou algo, ou alguma igreja, ou alguma coisa, mas ele simplesmente incendiou, como eu falei no início. Ele foi um cara que incendiou muita gente, incendiou bastante pessoas. E eu queria falar uma palavra que está em 2 Pedro 3,16, que fala um pouco sobre Paulo. Fala assim, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Uma coisa que John Wesley não aceitava de jeito nenhum era a distorção da palavra de Deus. Tudo que vinha de maneira errada, John Wesley, ele simplesmente falava mesmo, tá errado isso, eles não estão fazendo isso de maneira correta, isso não tá correto. Então ele foi um cara que, assim, ele mudou a geração dele da forma dele, foi um pouco diferente dos outros, de Martinho Lutero, dos passados, mas ele simplesmente deixou a marca dele, deixou um legado dele. E algo que eu gosto nele é que mesmo com a igreja apedrejando ele, fazendo de tudo para que ele desistisse dos sonhos dele, ele simplesmente continuou. Então isso é uma reflexão que a gente pode usar para os dias de hoje, sabe? Quando muitas vezes a gente vai tentar fazer da maneira correta, a gente vai ser apedrejado, mas a gente não deixe isso mudar a nossa forma de pensar, que isso não mude tudo que a gente vai fazer, as nossas atitudes, que isso não vai mudar a gente. E
John Wesley, quando ele está sendo apedrejado pela igreja, ele está sendo assim desmotivado, tentando derrubar ele, foi quando ele começa a pregar mais ainda, ele começa a assim aumentar o foco dele, aumentar a quantidade de pregações dele. John Wesley ele tinha uma média de pregação de sermões que era 3 sermões por dia, ele sempre tentava pregar essas 3 e ele tentava dar o máximo para sempre estar aumentando e de maneira nenhuma estar diminuindo, sabe? Então que a gente venha, assim, todas as formas tentar colocar essas atitudes no nosso coração. Eu costumo falar, os reformadores foram pessoas importantes, sim, mas se a gente venha colocar Jesus é o nosso foco, é a nossa linha. Quando a igreja está se desviando para um caminho, os reformadores, John Wesley, Martinho Lutero, eles simplesmente trazem de volta esse pensamento para Jesus. A linha estava seguindo reta, a linha era Jesus, a igreja começa a se desviar um pouco. John Wesley, Martin Lutero, os reformadores, eles colocam de volta essa linha para Cristo. Então, assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar porque muitas vezes a gente fica, será que eu sou protestante? Será que eu sou calvinista, arminiano? Não, todos nós somos de Cristo. Eles fizeram a sua parte, trazendo de volta a essência de Deus, trazendo de volta a verdade, a palavra de Deus verdadeiramente, a palavra de salvação, a palavra de graça, mas eles não são simplesmente um caminho, não é a gente chegar e falar assim, olha, eu sigo John Wesley, tudo que John Wesley fez, ele é assim, eu sigo ele é o meu pastor principal. Não, todos nós somos de Cristo, eles fizeram a sua parte, trazendo de volta essa essência, mas eles não são assim, simplesmente as pessoas que a gente tem que falar, olha, eu sou dele, eu sigo ele. Não, a gente somos de Cristo. Então que a gente, através desses ensinamentos que a gente está tendo, que a gente venha ficar não só aprendendo mais sobre nosso passado, a passado da igreja, mas que a gente venha aprender que a gente tem um foco, esse foco é Cristo, a gente não tem que se desviar de momento nenhum. Todos eles tiveram partes importantes na história, trazendo de volta essa essência, mas eles já fizeram isso, nos mostrou a verdade. Então que a gente assim venha estar sempre com foco em Cristo e nada diferente disso, nada mais que isso, e que a gente possa usar o exemplo desses heróis da fé para que a gente venha estar incendiando todas as nações, incendiando nossos amigos e a nós mesmos, enchendo nosso coração de fogo do Espírito Santo. Então que a gente não venha se esquecer disso, que a gente venha colocar sempre Jesus como nosso caminho, sempre Jesus como a verdade, e que a gente, depende do que aconteça, como aqui em 2 Pedro 3,16 fala, que muitas pessoas distorcem as coisas que Paulo fala, porque era algo difícil de entender. Era algo que, se a gente não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, a gente não vai entender, a gente vai distorcer, mas que a gente venha colocar isso como fundamental na nossa vida. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai, que o Senhor venha estar enchendo nosso coração, Senhor, com o Espírito Santo. Que a gente, em momento nenhum, Senhor, venha ser enganado. Que a gente venha sempre aprender a verdade, ó Pai, reconhecer o que é a verdade do Senhor, o que é o correto, ó Pai, seguir. Que venhamos todos os dias, ó Pai, estar caminhando nos seus caminhos. Que o Senhor venha ser sempre, ó Pai, o nosso foco, o nosso alvo. Em nome de Jesus.